São Mateus, capítulo 8, que diz assim, o subtítulo é a cura de um leproso. Diz assim o texto de Mateus 8: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Graças a Deus por esta palavra. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração nesse momento por meio desta palavra. Amém? Eu quero falar sobre os efeitos da lepra na vida de uma pessoa. Escute bem, guarde no seu coração nesta hora esta palavra. A lepra, meus irmãos, ela não tinha cura. Ela era o afastamento completo de uma pessoa da sociedade. A lepra era a declaração vivencial do fim. Quando se declarava que uma pessoa estava leprosa, essa pessoa era tirada do meio da sua família, ela era tirada do meio da sua casa, da sua parentela, ela era tirada do meio da sociedade. Essa pessoa deixava a sua cidade, então ela era levada a um campo onde estavam outros leprosos, chamado leprosário. A pessoa que era leprosa, ela era declarada no início da lepra, então ela era retirada e levada para o campo dos leprosos. Quando ela chegava lá no campo dos leprosos, no leprosário, ela encontrava outras pessoas que já estavam com lepra e no fim de sua existência, que já estavam no fim de suas vidas. Então, ela, quando chegava ali, ela tinha um choque horrível. Por quê? Primeiro, porque ela não teria mais a sua família de volta. Essa era a grande realidade de uma pessoa que era cometida com lepra. Primeiro, ela era retirada do meio da sua casa, da sua família, da sua parentela. Ela era retirada da sociedade imediatamente. E ela era levada para este campo, aonde ali estavam outros leprosos, chamado leprosário. Então, quando ela chegava lá, como nós vimos aqui, ela tinha esse choque terrível, porque primeiro vinha no coração dela o pensamento e o sentimento de que ela não teria mais a sua família de volta. Segundo, qual era o segundo choque horrível que essa pessoa leprosa tinha? Ela não teria mais a sua cidade de volta. Um outro choque que ela tinha quando chegava ali no leprosário e via aquelas outras pessoas, ela sabia que ela iria morrer. Quando ela via o que a lepra provocava, ela entrava em desespero. Irmãos, ser declarado leproso era ser declarado a escória, o resto, o fim. Você se tornava, a pessoa se tornava indignificante, inaceitável para estar no meio de outras pessoas. A pessoa leprosa, ela era rejeitada, discriminada. Se tornar uma pessoa leprosa
é você já não mais sentir a sua pele. É isso que acontecia na vida de uma pessoa que estava cometida por este mal. Dependendo, meus irmãos, do grau da lepra, você começa a perder parte do seu corpo. E isso já não mais faz falta do metabolismo do seu organismo. A pessoa vai perdendo parte do seu corpo. As partes cartilaginosas, ela vai se perdendo. Então, essas partes, ela já não faz mais parte do metabolismo desta pessoa, deste organismo dessa pessoa. Então, a lepra, olha só, ela vai encaixando todas as coisas para o fim. O leproso se sente, meus irmãos, só. Ali no campo do leprosário, no campo dos leprosos, que é o leprosário, esse leproso, ele se sente só, abandonado, desacreditado, perdido, sem saídas, sem esperança. E aí vem no coração desta pessoa o pensamento e a pergunta: procurar quem neste momento? Ir atrás de quem? Saudades da família invade o coração desta pessoa neste lugar, que já está desacreditada, sabendo que a qualquer momento ela morreria. O leproso, irmãos, ele vivia somente para o passado. Por quê? Porque ele já não tinha mais expectativas para o seu futuro. Eu gostaria de conhecer cada um de vocês nesse momento, mas eu acredito com todas as forças do meu coração que nenhum de vocês, nós não estamos na situação e na condição daquele leproso. Saiba, igreja, não havia silêncio no campo dos leprosos. Havia ali muito choro e um cheiro horrível. E a mais deplorável imagem, o mais deplorável cenário que uma pessoa poderia ver, a dor do sofrimento, da angústia, da solidão, da rejeição, que a saudade causava em relação à família desse leproso, que a saudade causava no coração deste leproso pelos seus amigos, da liberdade que ele tinha. Era uma dor muito grande, que gerava um grande sofrimento na vida desta pessoa. Mas esse leproso, meus irmãos, que nós vimos aqui em Mateus 8, ele tinha uma coisa diferente, que é a única coisa que fez a diferença na vida dele: a fé na pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe no seu coração ele já havia perdido a esperança, ele já não acreditava mais em um futuro. E Davi, ele cantava algo muito especial. Ele cantava assim: quando a coisa está difícil e se torna impossível, o próximo passo é o milagre. E eu gostaria que você cantasse esse cântico agora no teu coração. Quem sabe você está desacreditado, quem sabe você está aí agora e você se encontra em um campo onde você não consegue enxergar a esperança para a sua vida. Eu quero que você agora busque, olha, a fé na pessoa de Jesus Cristo, como esse leproso buscou. E você venha declarar agora: olha, tudo está difícil, tudo me mostra que está impossível,
mas eu preciso acreditar que eu tenho um milagre em Jesus Cristo. Então, quando a coisa está difícil e se torna impossível, o próximo passo é o milagre. Aquele leproso estava em um lugar aonde ninguém poderia ajudá-lo. Quem sabe você se encontra neste momento em um lugar aonde você olha para a sua direita, para a sua esquerda, você olha para frente e você ainda olha para trás e você não encontra ninguém para te ajudar. A Bíblia diz, meus irmãos, que logo no início de Mateus 8, diz assim: ora, descendo ele do monte. Ele quem? Jesus Cristo. A Bíblia diz que descendo ele do vale. Eu quero te dizer nesta hora que Deus veio aqui, Deus me colocou aqui hoje neste lugar para conversar com você. Você precisa acreditar que o Espírito Santo, ele está trazendo uma palavra ao teu coração. Lucas 10:16 diz assim: aquele que me ouve, ouve o meu Pai. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, diz o texto de Lucas 10:16, exatamente assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Você precisa entender que não é o pastor Cláudio que está falando com você neste momento, é o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo. Ele disse lá em Lucas 10:16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E eu estou trazendo uma palavra do coração dele para o teu coração. A Bíblia diz que descendo ele, Jesus, do vale, ele veio de encontro àquele leproso. Aquele leproso então agora, ele está diante de Jesus. E ele, a sua história, e toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua existência está diante de Jesus. Aquele leproso, ele se depara com o Senhor Jesus. E naquele momento ele pega toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua existência, todas as circunstâncias que envolvem a sua vida. E é isso que eu quero que você faça agora. O Senhor Jesus, ele veio aqui, ele está usando este meio de comunicação para falar com você. Ele está diante de você nesta hora. Por isso eu quero que você agora entenda algo. Você precisa colocar todo o seu ser diante do Senhor Jesus, porque ele veio aqui para falar com você. Saiba, igreja, nós precisamos fazer como aquele leproso. Ele soube falar com Jesus. E eu quero te dizer, se você souber falar com Jesus, ele vai resolver todo o seu problema, todo o problema que está sobre a tua vida. Pela regra, pela lógica, ele deveria perguntar assim para Jesus: ouça bem, Senhor, o Senhor pode me curar? O Senhor poderia me curar, me ajudar? Por favor, o Senhor pode fazer isso por mim? Saiba, o maior problema da igreja é não saber pedir. Por quê? Porque ela não acredita no tamanho do Deus que ela serve. Talvez seja esse o nosso grande problema. Não acreditar no que o Senhor fala conosco por meio de sua palavra. Você precisa guardar algo no teu coração, meus irmãos. A palavra de Deus é o primeiro meio que Deus tem para falar diretamente com o homem pecador. Quando você se sentir necessidade de ouvir a voz do Senhor no teu coração, no teu espírito,
busque essa voz na palavra de Deus. Quando você necessitar de uma resposta, olha, busque esta resposta na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. E Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma resposta para você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um norte para você, Ele tem, olha, esperança para você, Ele tem vida para você. Olha só o que diz Mateus 7, versos 7 e 8, um caminho que Ele nos dá agora, uma promessa. Ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8, olha só o que diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui está o segredo para nós buscarmos a resposta e direção do Senhor para a nossa vida. Ele veio aqui para falar com você, para falar conosco, amém? E é por isso que aquele leproso, ele não perguntou: Senhor, o Senhor pode me curar? Aquele leproso já havia perdido quase tudo, ele só não tinha perdido a fé na pessoa de Jesus Cristo. E eu volto a dizer, e é por isso que ele não perguntou: Senhor, o Senhor pode me curar? Aquele leproso, ele não usa o verbo poder, ele usa o verbo querer. Olha só, nós aprendendo algo importantíssimo e de suma relevância para a nossa vida. Ele não usa o verbo poder, ele usa o verbo querer. Olha só o que ele disse: se tu quiseres. Foi essa expressão que a expressão falada para Jesus que ele teve com Jesus. Senhor, se tu quiseres. Ele não pergunta para Jesus se tu podes. Ele pergunta: Jesus, se tu quiseres. Se você, irmãos, preste atenção, se você perguntar para Jesus se tu puderes, você estará declarando: Jesus, eu tenho dúvidas se o Senhor pode. Vamos aprender a conversar com o Senhor por meio das Escrituras. Se você perguntar para Jesus se tu puderes, você estará declarando: Jesus, eu tenho dúvidas se o Senhor pode. Por quê? A palavra pode, creio eu, que ela é limitada a condições e situações. Agora, a palavra querer, creio eu, que ela outorga aquele que a recebe. A fé, aliás, a palavra querer, ela outorga aquele que a recebe a fé, que ele pode atender ou não o pedido feito. Amém? Saiba, igreja, o meu Jesus e o seu Jesus, ele não conhece uma única coisa que ele não possa fazer. O nosso Jesus, ele pode todas as coisas. Precisamos fazer como este leproso fez, é entender se ele quer. Curar um leproso, isso é a especialidade dele. A atitude daquele leproso era: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer, mas que o Senhor pode, o Senhor pode. Eu só não sei se o Senhor quer, mas que o Senhor pode, o Senhor pode. A Bíblia fala em Marcos 9:23 que, olha, se nós crermos, tudo é possível ao que crer. Saiba, igreja,
Ele pode tudo. Não há nada na sua vida que Ele não possa fazer. Ele pode tudo. Nós só precisamos saber falar com Jesus. E nesta tarde Ele está aqui para ouvir a sua voz, o seu clamor. E o maior desejo dele é atender às vontades do teu coração. Agora é importante nós entendermos algo, para nós finalizarmos agora. A nossa vontade precisa estar relacionada, correlacionada com a vontade dele. Os desejos do nosso coração, ele não pode estar vinculado aos nossos próprios deleites. Os nossos pedidos ao Senhor, ele precisa atender um protocolo. E o primeiro princípio desse protocolo é que o nome do Senhor seja glorificado. O seu pedido, o seu sonho, ele vai glorificar o nome do Senhor? Ele vai exaltar o nome do Senhor? Pastor, o que significa a palavra glorificar? Essa palavra ela é muito importante. Glorificar significa tornar conhecido. Amém? É isso que significa. Então, que o seu sonho venha glorificar, ou seja, tornar o nome do Senhor conhecido, o próprio Senhor conhecido. Faça isso e você receberá o milagre na tua vida, como este leproso recebeu. Ele foi curado. Jesus disse para ele assim: eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo, curado de toda a lepra. E o nome do Senhor foi glorificado na vida daquele homem. Amém.